Olá, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, especial de Natal. Para o estudo de hoje, nós contamos com a presença da nossa irmã Isabela, do Centro Espírita 12 Apóstolos, aqui de João Pessoa. Oi, gente. E do nosso irmão Paulo, aqui trabalhador da Federação Espírita Paraibana. Aproveite esse momento para chamar os seus familiares e amigos para nos acompanhar no estudo de hoje, reverenciando essa figura magistral que é o nosso irmão Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Antologia Mediúnica do Natal. Você pode também, se você tiver o livro, ir acompanhando aí a leitura no capítulo 14. E antes disso, nós vamos convidar o nosso irmão Paulo para proferir a prece de abertura. Vamos orar. Divino amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez para uma tarefa da Tua seara. Rogamos a Tua presença entre nós, através dos Teus emissários, possamos, Senhor, sintonizarmos com os bons espíritos para termos as reflexões acerca da Tua vinda à Terra, para que o Teu aniversário seja lembrado, refletido e sentido, para que a Terra se altere e que o reino dos céus possa se implantar efetivamente. Te agradecemos pelas oportunidades, por todas as chances que temos, Senhor, de trabalhar no bem. E com a Tua permissão, vamos então dar início às reflexões da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como dissemos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 14 do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, essa mensagem do Espírito Emmanuel, que diz: Ele não era um conquistador armado, e de século a século aumenta a multidão daqueles que o seguem, nele reconhecendo o modelo divino ao qual se oferece a vida. Surgiu na palha, ao calor dos animais, que o hospedaram na estrebaria, a recordar-se-lhe o nascimento assinalado pelo fulgor de uma estrela. Não dispunha de uma pedra em que repousar a cabeça, e fundou o reino de Deus entre as nações. Conquanto se reportasse aos mundos da imensidade, por diversas moradas da casa universal do Todo Misericordioso, escolheu uma pátria que procurou conchegar ao coração. Referia-se aos homens na condição de filhos do Pai Celestial e devotou-se a um círculo íntimo de companheiros queridos, vinculando-se a uma abnegada mãe, a quem amou enternecidamente. Embora revelasse a vida imperecível, encontrou em si mesmo bastante sentimento humano para chorar a ausência de um amigo morto. Conversou mais detidamente apenas com alguns sofredores, entre os quais se destacaram pobres mulheres e crianças de lugarejos esquecidos, e traçou os mais altos ensinamentos que regem a paz e a felicidade dos povos. Viveu em lares singelos e continua inspirando até agora, na literatura e na arte, as mais belas obras-primas da humanidade. Humilde, fez-se poderoso renovador de consciências. Discutido, sobreleva-se ainda hoje pela bondade a todos os sofismas dos incrédulos que os desafiam. Perseguido pelo mal, triunfou e triunfa com o bem, esquecendo as afrontas e abençoando os inimigos. Crucificado, venceu a morte e ressurgiu entre os homens, junto dos quais permanece, sempre e a cada vez mais vivo, em espírito, como sendo, de todos os reformadores da terra, o mais digno e o mais querido, o mais contestado e o mais invencível. Mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação para a vida eterna, amou-nos antes que o amássemos
e tudo nos dá de si próprio, sem nada pedir-nos. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos, sem distinção de credo e raça, a cultivar o poder da fraternidade, uns diante dos outros, pelo menos um dia, o dia de Natal, transformando o mundo, por algumas horas, em reino de amor, prelibando as alegrias do bem eterno que nos governará de futuro, a repetir com as vozes milenárias dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ai, gente, que linda mensagem, né? É linda. Muito, muito bonita mesmo. Bom, a gente falar de Natal, né, falar de nascimento do Cristo, primeiro é importante que a gente traga a visão espírita acerca do aniversariante, né, do mês, que para nós é tanto filho de Deus como nós somos, portanto é um irmão nosso, mas como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né, para nos servir de modelo e guia. Mas esse modelo e guia, ele já é um espírito totalmente desprendido da matéria, já há bilhões e bilhões e bilhões de anos, coordenando inclusive a formação do nosso planeta, né, com os arquitetos siderais. Então, é um espírito que a gente não tem assim, nem condição de fazer nem pequenas avaliações, né? Por isso mesmo que ele é alguém que chegou aqui entre nós, que desceu, né, da gloriosa, né, dos lugares gloriosos onde ele se encontra, para poder trazer a mensagem do amor, né? E diz que a mensagem do amor precisava ser ele em pessoa, porque não podia ter falha, né? Então veio Jesus. Então, Emmanuel, ele vem trazer para a gente de forma sintética uma série de qualidades desse espírito, que a princípio são qualidades que não era para dar certo na Terra, não era para ele ter a repercussão, porque ele veio exatamente sem aquelas condições que nós, num olhar materialista, a gente acha que tem que ser. Ou seja, para você conquistar adeptos, você precisa usar a força. Para você constituir o reino de Deus, você precisa ter, fortunas, precisa ter bens, enfim, apoios. Então, Emmanuel vai fazendo essa construção dessas qualidades, dizendo exatamente o que é que ele consegue fazer com tão pouco no sentido nosso, né, do ponto de vista material. Então, ele começa com a questão das armas. Né? Quer dizer, ele, também conhecido como Príncipe da Paz, né, Isabela? Sim. Exatamente. Né? Então, o que é que você... Ele veio para pacificar, né? É o pacificador. E sendo ele príncipe da paz, devemos ser nós os filhos da paz, né? Ele até traz em um momento no Evangelho de Lucas que vem falando assim: toda vez que você vai para uma casa, deseje que a paz esteja naquela casa. E se lá morar um filho da paz, a paz ficará lá, senão volta com você. Então, é muito dessa mensagem de pacificar. E, sobretudo, nesses momentos da vinda dele para cá, e Emmanuel culmina essa passagem com essa fala, que foi essa entoação dos anjos, que disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E Emmanuel, estudando esse trecho, que está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 14, ele traz para a gente, no livro Segue-me, que esses três pontos dessa fala de sua entoação dos anjos, elas meio que resumem todo o apostolado e todo o cristianismo, por assim dizer, toda a missão messiânica de Jesus, naquela entoação dos anjos. E aí ele vai destrinchar um pouquinho para a gente. E é muito importante refletir sobre isso nesse momento, porque o Natal, né, é um momento de reflexão, não apenas a questão, e Emmanuel também traz em outro texto,
a questão de estar tão perto, que foi convencionado, né? De estar perto do que a gente colocou para ser o ano novo, é questão de fechar ciclos. Então, a sabedoria divina colocou para fechar um ciclo, que seria o ciclo da nossa religiosidade, essa questão cristã, antes de fechar o ciclo do tempo humano, de esperanças e questões do outro ano. Então, a gente vem para refletir nosso papel como cristãos. E o nosso papel como cristãos está aqui nessa fala deles. E é muito interessante exatamente que quando ele diz glória a Deus nas alturas. E o que é essa glória? O que é esse glorificar Deus nas alturas? E aí remete até a questão das leis morais, a terceira parte do livro dos Espíritos, já. A primeira lei, não por engano, é a lei de adoração. E o que é glorificar Deus? O que é adorá-lo? É exatamente honrá-lo com a prática. Tem uma filósofa presidente da Sociedade Teosófica, eu acredito que é presidente, era Helena Blavatsky, que ela diz assim: honrem a verdade com a prática. Então a gente tem que honrar a verdade com a prática. Então como é que a gente vai adorar a Deus, vai glorificá-lo? É apenas falando, entoando canções, vindo aqui e meio que bajulando? Não, é vivenciando plenamente e respeitando as suas leis. E todas as leis a gente tem. Então, na nossa consciência, está embaixo também no livro dos Espíritos. Então, a gente vê que é basicamente esse primeiro ponto: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar e vivenciar toda a sua lei, amando. Paz na terra. Paz na terra. Isso é muito importante. E daí remete a nós mesmos, essa introspecção que a gente tem que fazer nesse momento de reflexão. Que Emmanuel disse que traduz a fraternidade que nos compete incentivar. E como é que a gente vai incentivar uma fraternidade, uma paz nos outros, se não tivermos em nós mesmos? Ensina a gente. Exatamente. O que lembra uma fala de Jesus que Humberto de Campos traz pra gente, que é em Boa Nova, quando ele diz assim: capacita-te de que ninguém pode dar a outrem o que já não tenha no seu coração. Então, primeiro, antes de bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, primeiro, mergulhe em si, se pacifica, seja pacífico, e aí você vai pacificar a humanidade inteira. E, por último, boa vontade para com os homens, que Emmanuel define como sendo as nossas obrigações de serviço espontâneo no grande roteiro da humanidade. Que aí a gente amou a Deus, cumpriu nossas missões, nossa obrigação para com Deus, nosso dever para conosco, aí a gente vai poder sair para iluminar, para realmente, com boa vontade, ter esse papel do cristão. Porque o cristão, sobretudo, a gente vê, logo após as bem-aventuranças, é o sal da terra e a luz do mundo. Então esse é o momento da gente, nessa atmosfera, que tem uma atmosfera tão diferente, né, esse período do Natal, a gente conseguir mergulhar um pouco nessa atmosfera que é do próprio Cristo e sairmos mais fortalecidos e também mais sabendo qual é o nosso papel de ser sal, de salgar, principalmente nesses tempos tão insípidos, né? Da alegria. O cristão vai sair e vai realmente dar sabor e dar alegria de viver aos outros e de iluminar. Além também do sentido do sal, de não corromper, não é? A carne, porque a época você não tinha a geladeira, o freezer que nós temos hoje, né? Então o sal ele servia para conservar, para não corromper. Então nós deveremos ser incorruptíveis, né? No sentido mesmo de retidão, né? Então isso aí é importante. E só uma questão que eu acho importante para o pessoal, que Jesus, né, ele não pertence aos cristãos, ele pertence à humanidade, né? Porque todos os grandes homens e mulheres que vieram à Terra, né, em diversos momentos, em todos os quadrantes da Terra, fazem parte da sua equipe espiritual, né? Ele, como governador planetário, manda um aqui, outro ali. Então essa mensagem do Cristo, ela é realmente universal, né? Ela não deve encontrar barreiras, né, em canto nenhum. Exatamente. Eu estou analisando aqui essa questão da boa vontade. Quantas vezes no nosso trabalho do movimento espírita e outras pessoas que são de outras religiões,
nós acabamos focando muito nos nossos problemas pessoais e essa boa vontade para fazer a caridade, para estudar o Evangelho, ela acaba realmente, essa energia acaba ficando muito pequena no nosso dia a dia. Nós adormecemos, não conseguimos fazer uma prece na hora de dormir, ou acordamos tão alvoroçados que aí saímos sem fazer uma prece para abrir o dia. E aí, quando traz essa mensagem, boa vontade para com os homens, a gente precisa também ter essa boa vontade no nosso coração, não é isso? E também relembrando que o Natal, sobretudo, qual é o significado, né? De tudo que a gente está fazendo. A gente não pode perder o sentido, que muitas vezes a gente perde, de estar submerso em toda essa atmosfera de compras, e de ceia e de abundância. Quando, na verdade, o nosso mestre ele nasceu na manjedoura. Se a gente está comemorando o aniversário dele, não é que a gente não vai confraternizar, isso é um momento importante, é muito bonito de unir todo mundo. Mas também lembrar das obras de caridade com boa vontade de servir. E para isso a gente tem muitas obras de caridade, tem o Natal com Jesus, né? Sim. É porque, inclusive, o conceito de família, a gente precisa tentar, pelo menos nesse momento, ampliar. Sim. Né? Então, aquele que está na rua, aquele vizinho, ele é familiar, né? Família, porque se somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Né? Então, na verdade, a nossa família consanguínea, que não necessariamente nossa família espiritual, mas ela é um ensaio para que a gente possa ir cada vez mais ampliando o amor. Né? E Jesus é a prova maior disso, né? Tanto quando ele diz assim, né? Quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Né? Que muitos interpretam equivocadamente que ele estaria desdenhando da sua mãe, mas na verdade ele estava ampliando a família espiritual, né, que ele tinha. Então isso aí é importante. E só tocando também no que Isabela levantou, precisamos fazer um esforço de realmente, como é que se diz assim, ter o Jesus, né, ter o aniversariante realmente no centro das comemorações, né, porque ele vai realmente fazer com que a gente reflita, fazer as reflexões que nós precisamos fazer para todos os dias dos anos. Isso. Né? Então a gente entende que o comércio ele tem as suas necessidades e tal, mas a gente precisa dentro da casa espírita, na evangelização, a gente precisa trazer Jesus novamente para o centro, porque ele tem ficado, de fato, marginalizado. Né? Da mesma forma que nós o marginalizamos àquela época, né? Porque a sua proposta realmente era muito distante do que a gente estava habituado, do que a gente quer ainda em termos de gozos materiais. Então a gente o marginalizou, o crucificou, né? E hoje a gente está fazendo a mesma coisa de outra forma, né? Deixando de lado e colocando lá o Papai Noel, colocando uma série de coisas. Papai Noel, né, no Natal. Que a gente precisa realmente tirar o Papai Noel, que inclusive não faz parte da nossa cultura, né? não faz parte da nossa cultura, e colocar Jesus no centro. Exatamente. Em outro momento do texto, né, ele fala, mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação para a vida. Então, né, a evangelização já está aí, né, Jesus nos evangelizando. Mas ele diz, amou-nos antes que o amássemos. Então, nós percebemos que o amor está já no coração do Mestre Jesus quando ele veio trabalhar conosco essa boa nova, e muitas vezes, hoje em dia, nós nos sentimos carentes, nos sentimos rejeitados, e devido a esse sentimento de baixa autoestima ou de esse complexo de inferioridade, nós acabamos nos desconectando do trabalho espírita. E Jesus veio trazer justamente, quer dizer, ele não esperou que o povo o amasse, ele já trouxe todo o seu potencial de amor. Até porque o que a gente chama de amor, né? Falar de amor é muito complexo, muito complexo. Até porque a gente, aqui no nosso estágio evolutivo, a gente não ama ainda verdadeiramente aquele amor divino, aquele ágape. Então, é muito complexo tentar comparar Jesus, que ele realmente foi a personificação do amor aqui na Terra. Mas o mais perto que a gente pode chegar é de tentar compreender um pouquinho com o que a gente não tem aquela depuração e tudo, mas a gente tem que tentar amar e tentar vivenciar esse amor, sabendo que o amor, primeiro,
como Khalil Gibran disse, ele basta a si mesmo. Então, quando você ama, você não espera realmente recompensa, por isso que Jesus não pedia nada em troca. O amor apenas bastava, porque é aquele amor renúncia, é o amor sacrifício, que não espera nada em troca. E é um momento também de refletir, porque refletir sobre Jesus é refletir sobre o amor, né? Então, a gente pensar que o amor, ele vai ter, Khalil Gibran também disse, o amor, assim como ele vos coroa, também ele vos crucifica. Então, amar, de certa forma, vai doer. Porque renunciar, amar é você ter um senso de empatia, de sensibilidade tão profunda que a dor do outro é a sua dor. Mas também sabendo e depurando esse sentimento que tem que estar, porque o amor, Paulo já tinha me dito isso, seria a união de todas as virtudes, né? Mais ou menos. É mais ou menos isso, né? Porque... Assim como o branco reúne todas as cores, né? O amor reúne a junção de todas as virtudes. Né? Agora, só essa frase aí que você falou, né? Amor-nos antes. Porque assim, é muito bom a gente ser amado. Não é? A gente ser perdoado, as pessoas compreenderem as nossas faltas, né? Os nossos deslizes e tal. Isso é muito bacana. Entretanto, é infinitamente melhor você amar. Né? A recompensa do amor, ele chega exatamente a partir que você exerce isso. Né? Por isso que a gente não deveria esperar algo em troca, porque o ato de eu amar, ele me recompensa infinitamente mais do que alguém me amar. Né? Por isso que Francisco de Assis vai dizer, né? Dando se recebe. A Francisco, né? depois de Jesus, para mim foi o que mais exemplificou. Tudo é exatamente é você fazer esse movimento primeiro, porque é isso que te faz feliz. Exatamente. Né? Não necessariamente o amor do outro te faz feliz, né? Mas o teu amor é que te faz feliz. Isso é fundamental. E como Jesus é um ser inteligentíssimo, né? Então ele amava. Então a gente precisa perceber que a gente não está sendo muito inteligente quando a gente não ama. Quando a gente se zanga com o outro, a gente tem o rancor. Né? Por isso que o Natal, inclusive, também ele é esse momento em que várias arestas são desfeitas. Né? Muitas conciliações são feitas porque esse espírito natalino, e eu fico imaginando como a espiritualidade, sob o comando de Jesus, do aniversariante, atua, né? Aproveitando exatamente esse momento que a gente sintoniza mais com a rádio do bem, né? Com a rádio do amor. A gente sintoniza ali, eles aproveitam e nos auxiliam bastante. Pois é, nós estamos aqui no nosso estudo especial de Natal, falando, né, desse ser sublime, e o tempo voa, então nós vamos abrir agora para as considerações finais. É importante, principalmente o que Paulo falou, a gente ter essa abertura, sobretudo nós que sabemos, que temos conhecimento e contato com essas realidades da vida, sabendo que esse é um momento da gente se permitir mais e se fortalecer mais para o próximo ano, sobretudo em tempos de transição planetária, né, que Deus precisa, Jesus precisa de trabalhadores que estejam realmente dispostos a serem sal da terra, a serem luz do mundo. E também que a gente lembre que, como Emmanuel diz, comentando essa outra passagem do Evangelho de Lucas, que ele diz que Cristo na manjedoura representa o Pai na terra. E o Cristo no mundo, o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Quando ele diz isso, ele basicamente diz assim, ó, o Cristo veio representar o Pai Celestial, mas a gente, quando a gente se propõe a segui-lo, estamos representando. Então, que sejamos realmente cartas vivas do Evangelho, que a gente seja essa página para que todos os outros consigam ler o Evangelho através de nós. E esse é o momento de refletir sobre tudo isso. E vamos continuar trabalhando com Jesus, vamos salgar, vamos iluminar e se fortalecer, que o Natal é um tempo muito feliz, então um Feliz Natal para todos, que glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Amém. Considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade de fazer essa reflexão, porque sempre que a gente tem essa oportunidade, é um presente. Né? E é interessante porque, na verdade, o aniversariante,
é quem, no caso de Jesus, é quem presenteia a todos nós. Não é? Verdade. Nós precisamos só estar atentos que nós precisamos nos conectar a Ele, porque Ele está sempre conectado com a gente, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento e saber que esse movimento é que trará a verdadeira felicidade, certo? Então, que a gente possa realmente aproveitar esses momentos, a gente possa olhar mais para o próximo, não é? Esquecendo da gente, olhando para o próximo, porque nesse olhar a gente vai encontrar exatamente o Mestre, quando ele diz que quando auxiliardes um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, né? Então, certamente Jesus, o seu Natal, ele aqui presente, ele estaria próximo a essas pessoas, né? Que estão mais sofridas, enfim. Então, um Natal abençoado para todo mundo, para todas as famílias, e que a gente possa seguir o Mestre cada vez mais. Amém. Então, para fazer a prece final do nosso trabalho de hoje, nosso estudo, pensando sempre no nosso Mestre, nós vamos trazer a música O Mestre Nasceu, do grupo Acorde, aqui da Federação Espírita Paraibana, João Pessoa, Paraíba, e vai ser a nossa prece cantada. E aí, neste momento, vocês já podem ir mentalizando as pessoas que estão precisando de boas vibrações, para ter intuição para sair de um problema, e que possam também receber boas vibrações para um tratamento médico, tratamento espiritual. Então, vocês já podem aproveitar a melodia da música para impulsionar pensamentos de amor a todas essas pessoas que precisam de ajuda. O Mestre nasceu com um sorriso na face da vida, como uma estrela desconhecida, como a beleza serena de Deus. Nasceu o menino, como nasce o rio da fonte, como o sol por detrás do monte, nova esperança no mundo acendeu. Como as causas que geram a vida, como a vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. Como as causas que geram a vida, como a vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. Graças a Deus e até a próxima.